Olá, hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Amém? Vamos orar então para a gente começar essa live. Pai querido e Pai amado, graças te dou por mais um dia de vida, mais um dia em que eu acordo e que vejo as suas misericórdias, porque elas se renovam a cada manhã. Obrigada, Senhor, porque o Senhor me ama, o Senhor ama nós de tal maneira que nos constrange. Obrigada, Senhor, porque através desse amor é que podemos entender a grandiosidade de viver a Tua palavra. Através desse amor é que eu descobri a minha identidade em Ti. Pai amado, abre o nosso entendimento, abre, Pai, o nosso coração para receber a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, invade este ambiente, Senhor. Invade este ambiente e enche a minha vida com o Teu Santo Espírito. Que tudo aqui que for dito, que for falado, esteja em concordância com a Tua palavra. Guia, Senhor, guia as minhas palavras. Guia, Senhor, a minha vida, conduz essa live, porque essa live é Tua, essa live é para a Tua glória. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos ler então o capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E assim diz a palavra: E eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei o bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso nada me adiantará. O amor é paciente, é bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como num espelho de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Amém, né? Que capítulo? Capítulo 13 é uma das passagens mais belas e profundas sobre o amor. Paulo nos ensina que sem amor nossas ações e os dons espirituais são vazios e inúteis. O amor tem que estar à frente de qualquer coisa. Esse capítulo é um chamado urgente ao amor verdadeiro.
O apóstolo Paulo não apenas define o amor, mas também o eleva acima de todos os outros dons espirituais. Hoje, mais do que nunca, precisamos compreender e viver essa verdade. O amor descrito aqui nesse capítulo por Paulo, ele é paciente e gentil. Ele não busca seus próprios interesses, ele não guarda rancor, não se alegra com injustiça. E em um mundo que vivemos o individualismo e a competição, o egocentrismo, a pessoa tem um olhar só para si. Ele só olha para si próprio, ele só olha para o seu próprio umbigo. Ele não olha para o próximo com amor. Nós vivemos num mundo em que, lá em Mateus, eu vou ler para vocês, lá em Mateus capítulo 24, versículo 12, 14, ele diz, né, que o amor de muitos se esfriará. E esse versículo diz assim, olha o que diz em Mateus 24, 12, 14. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então aqui, no verso 13, no verso 12, né? Fala que por se multiplicar a maldade nos dias atuais, no tempo em que nós vivemos, é pra gente, né, esse versículo. O amor se esfriará de quase todos, então a gente precisa estar atento a essas coisas. A gente precisa escolher amar o nosso irmão, escolher amar o nosso próximo, escolher amar aquela pessoa difícil, que a gente às vezes acha que não tem jeito, mas quem somos nós para achar alguma coisa? O Senhor conhece cada um de nós. Da mesma forma que a gente acha que o outro, uma pessoa muito difícil, acham que nós também somos. Então nós precisamos transbordar esse amor que o Senhor transborda em nós. Porque quando a gente descobre a nossa identidade no Senhor e toma posse da nossa filiação, da nossa paternidade, porque a gente só faz isso quando a gente descobre o tamanho do amor de Deus por nós. Esse rio que flui, esse rio que jorra dentro de nós, esse amor que o Senhor disponibiliza, deixa fluir em nós, nos dá todo dia, a qualquer hora, a qualquer momento, independente das suas atitudes, porque o Senhor é imutável. Ele não muda conforme o homem. Ele te ama, ele me ama em qualquer situação, em qualquer circunstância. E esse amor que ele transborda dentro de nós, nós temos que transbordar para o irmão. Nós precisamos fluir, nós precisamos ser rio e não represa. Então Paulo, ele nos fala, né, que nesse mundo em que vivemos há muito individualismo, competição, egocentrismo. As pessoas se preocupam mais com si próprios, não estão muito preocupados com o outro. Mas a gente precisa vigiar, gente. Nós cristãos, precisamos colocar o amor, que é um maior dom que Deus nos dá, amar. E essas palavras que Paulo fala são um lembrete poderoso de que o amor deve guiar nossas ações e nossas interações. Tudo que a gente faz e o nosso convívio com o irmão,
o amor tem que estar presente. Imagine como nossa comunidade de fé poderia ser transformada se nós colocássemos essas qualidades em prática diariamente. Não haveria tanta competição, não haveria tantas pessoas querendo ser mais do que o outro, porque amar incondicionalmente a gente precisa fazer como Deus fez conosco. Amar o irmão incondicionalmente, independente dos defeitos, das qualidades. Nosso dever, a nossa obrigação é amar o Senhor. É amar o irmão, é amar a igreja, é amar aquele parente difícil. Isso é o que Paulo nos ensina nesse capítulo 13. Além disso, Paulo nos lembra que o amor é eterno. Enquanto muitas coisas nessa vida são temporárias e passageiras, o amor ele permanece. Nós vivemos num mundo em que muitas das vezes nós valorizamos o imediato, né? As coisas materiais. E essa perspectiva eterna do amor, ela nos oferece uma visão transformadora. O amor não é apenas uma emoção, é uma decisão constante que transcende o tempo e as circunstâncias. Então, me tocou muito quando eu meditei nessa palavra e entendi, né, que a gente, quando valoriza muito o imediatismo, a gente quer ver tudo resolvido de uma forma milagrosa. A gente valoriza o imediatismo, valoriza as coisas materiais, mas essa perspectiva eterna de amor, ela nos oferece uma visão transformadora. Porque o amor, como eu já falei, o amor não é emoção, né? O amor é uma decisão, você precisa decidir amar constantemente, o tempo todo, em qualquer circunstância. Então você precisa amar aquele seu parente difícil de conviver, você precisa amar aquele seu vizinho que vira e mexe está te incomodando com alguma obra, com alguma postura. A gente precisa amar, a gente precisa exortar em amor, a gente precisa amar a nossa igreja, nós precisamos amar os nossos irmãos constantemente, né? O tempo todo, em qualquer circunstância. Portanto, gente, como seguidores de Cristo, como cristãos, somos chamados a priorizar o amor em todas as nossas relações. Não se trata apenas de uma escolha moral, mas de um mandamento. É um mandamento divino que reflete a essência de quem Deus é. Deus nos amou primeiro, por isso nós o amamos. Eu não sei você, as escamas dos meus olhos caíram quando eu entendi, eu senti o quanto Deus me ama, independente do que eu tenha feito, independente do que eu sou, independente das coisas que eu fiz que não agradou. Ele me ama.
E ali eu me senti tão amada, gente, quando as escamas dos meus olhos caíram. Foi uma coisa tão profunda, tão maravilhosa, que me constrangeu, porque alguém que me ama, independente de quem eu sou, alguém que me ama com os meus defeitos, alguém que morreu por mim naquela cruz. Tamanho amor não existe. Ninguém nos ama mais que o Senhor. E isso Ele nos ensina. Porque quando a gente entende isso, a gente vê que Ele jorra dentro da gente esse rio que flui, que é o amor dele por nós. E aí, consequentemente, você precisa ser rio na vida de um irmão. Você precisa transbordar esse amor para o outro, não ser represa. Tudo que a gente precisa é decidir amar o outro, independente de qualquer situação ou circunstâncias. Muitas das vezes, nós somos pecadores, nós somos falhos, e muitas das vezes nós vamos achar, né, e vamos dizer para Deus: Senhor, não dá. Essa pessoa é muito difícil, mas, gente, nós também somos pessoas difíceis. Então a gente precisa, antes de olhar para o outro, para os defeitos do outro, avaliar nós mesmos. Vamos amar, vamos decidir amar o próximo, amar o nosso irmão, amar o nosso parente, amar aquela pessoa que você acha que não tem jeito, mas para Deus tem. Para Deus tem, porque teve jeito para mim, teve jeito para você, então tem jeito sim para aquela pessoa difícil. É no tempo do Senhor, é no tempo do Senhor. A gente lança a palavra, a gente fala do seu amor, a gente fala do plano da salvação, a gente fala da ressurreição, a gente fala da vida eterna, mas quem convence é o Espírito Santo. Então, a nossa parte a gente fez. Então a gente precisa, tratando esse irmãozinho com amor, porque é uma decisão. Então Paulo fala, né, que nós precisamos priorizar o amor em todas as nossas relações e que não se trata de escolha moral, mas de um mandamento divino que reflete a essência de quem é Deus. Deus é amor. Então, quando a gente sabe e conhece a essência desse mandamento, que é o amor, e que a gente contempla a face de Jesus, Ele é a essência do amor. Deus é a essência do amor. E aí a gente começa a praticar, né, a viver esse amor transbordando no outro. Então, eu aprendi que amor não é sentimento, que amor é uma escolha e que devemos amar, apesar, independente de qualquer coisa, de qualquer circunstância. É isso que Jesus nos ensina. É isso que Paulo está falando nesse capítulo. E aí eu entendo que, ao praticar o amor descrito aqui nesse capítulo 13, não apenas melhoramos nosso ambiente, mas também nos alinhamos mais intensamente, mais intimamente com o plano de Deus para as nossas vidas. Olha como é profundo isso, né? Então, quando a gente entende o que esse amor que está aqui, que contém aqui, nesse capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, leia de novo esse capítulo, quão grandioso e quão lindo é esse capítulo, como Paulo descreve divinamente
o amor. Então, quando a gente começa a praticar esse amor que Paulo nos ensina, nós começamos a melhorar o nosso ambiente, o ambiente à nossa volta. Nós passamos a nos alinhar mais intimamente com o plano de Deus para as nossas vidas. É tão maravilhoso a gente entender isso, que você passa a entender que, por que você julga tanto o outro antes de avaliar a si mesmo. Às vezes, gente, a gente está lá. Ontem eu estava conversando com o Senhor e às vezes eu tenho muita dificuldade com algumas pessoas em entenderem, em ter paciência. E o Senhor me diz em todo momento: você precisa mudar também, você precisa trabalhar isso dentro de você. Mas isso só vai acontecer quando a gente ouve a voz do Senhor e coloca em prática tudo que a gente aprende. Tudo que a gente aprende na palavra, na escritura, e colocar o amor em prática é uma decisão. A gente precisa amar o próximo, a gente precisa amar aquele irmãozinho difícil de lidar, porque a gente também é difícil de lidar. Então, por que a gente só olha para o defeito do outro e não olha para o nosso? Às vezes, da mesma forma que a gente acha impossível conviver com aquela pessoa ou outra pessoa acha isso a nosso respeito. Então, a gente precisa estar orando ao Pai, estar pedindo ao Pai que derrame mais e mais entendimento para que a gente transborde esse amor para o nosso irmão. Da mesma forma que ele jorrou um rio de água viva dentro de nós, a gente precisa transbordar na vida de outro. A gente não pode ser a represa, guardar para a gente. A gente precisa falar desse amor. A gente precisa mostrar esse amor com atitudes, com palavras, com gestos, com cuidados. Tem várias formas de você dizer para alguém: estou aqui, eu te amo. Faça isso, faça isso. E aí eu entendo, né? E aí a minha conclusão é que possamos não apenas entender o amor, mas vivê-lo plenamente. Esse é o ensinamento que o Senhor nos dá. Que a gente não busque o amor apenas para entender, mas para viver plenamente. Que esse amor se manifeste em nossos gestos, nossas palavras, nossas ações. Eu acabei de falar, né? Transformando nosso coração. E, por consequência, o mundo ao nosso redor. É isso mesmo que acontece. Quando a gente coloca, quando a gente está disponível, quando a gente decide amar o outro, não por uma ordem, por um mandamento, não porque precisamos entender apenas o que é o amor, não. Quando a gente vive plenamente o amor, esse amor ele vai se manifestar em nossos gestos, em nossas palavras, em nossas atitudes. É através disso, gente, que as pessoas, através do nosso comportamento, através da nossa postura, através do nosso agir, é que a gente mostra para as pessoas o quão diferente nós somos. Não porque a gente quer se vangloriar ou quer se achar mais importante, porque a gente não é nada, a gente não é ninguém. A gente
Todos nós somos iguais e o Senhor, Ele não faz acepção de pessoas, Ele não escolhe aquele mais letrado, aquele mais sábio, aquele com uma posição financeira melhor. O Senhor não faz acepção de pessoas. Então a gente precisa entender que a nossa forma de viver reflete a nossa vida com o Senhor. A nossa vida com o Senhor é refletida através das nossas atitudes, através dos nossos atos, através da nossa palavra, através das coisas que a gente faz no dia a dia, que às vezes a gente acha tão insignificante, mas a gente está sendo visto. E o principal não é ser visto apenas pelos nossos irmãos, não, o principal é ser visto e ser aprovado por Deus. É isso que a gente precisa fazer, buscar a aprovação de Deus e não a do homem, buscar viver uma vida íntegra, uma vida cheia de amor com o próximo, para que Deus veja isso na gente. Entende, irmãos? É isso que eu sinto, é isso que Deus falou no meu coração hoje, através dessa leitura. Leiam e meditem nesse capítulo 13. É uma das passagens mais belas sobre o amor. Amém? Então amanhã a gente volta para ler o capítulo 14. Gente, a gente está terminando a carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. São 16 capítulos. Faltam 2 capítulos para terminar essa primeira carta de Paulo aos Coríntios. Amém? Olá, seja bem-vinda. Fê Xavier, Jo Amorim, bem-vinda. Gente, então é isso. Deixem lá no canal do YouTube seu like. Se não é inscrito, por favor, se inscreva no canal para que o YouTube entenda que é relevante esse conteúdo. E leve para todas as nações, porque queima no meu coração que essa palavra chegue a outras pessoas. Não só as pessoas do meu convívio, as pessoas do meu Instagram. Não, através do YouTube, o YouTube ele vai entendendo que esse conteúdo é relevante e vai direcionando para várias outras pessoas, para várias nações. Façam isso para glorificar o nome do Senhor, amém? Então vamos orar para terminar a live. Senhor Deus, Pai querido, gratidão. Gratidão por esse estudo, gratidão por essa leitura, quão maravilhoso é aprendermos e entendermos mais da Tua palavra. Ah, Espírito Santo, como é bom sentir o Teu toque, sentir a Tua presença. Como é bom, Senhor, aprendermos mais sobre amar. Nós precisamos nos render às nossas falhas, entender que não é só o outro que tem problemas, defeitos, nós somos falhos também. Antes de julgar o irmão, antes de achar que o irmão não tem jeito, que possamos olhar para nós, examinarmos a nós mesmos e entendermos que o amor é uma decisão. E quando a gente vive esse amor, a gente está contemplando a Ti. Porque o Senhor nos ama tanto. O Senhor nos amou primeiro. O Senhor morreu por mim e por meu irmão. Que amor é esse? Que amor é esse? Que a gente possa viver, que a gente possa passar, transbordar esse amor para aqueles que convivem com a gente, para aqueles da nossa comunidade de fé, para os nossos vizinhos, para os nossos parentes, que a gente possa, Senhor, viver esse amor em verdade, em espírito,
como o Senhor nos ama. Ah, Deus, obrigada. Obrigada porque suas misericórdias se renovam a cada dia, a cada manhã. O Senhor é imutável. O Senhor nos ama independente do que façamos, do que fizemos, independente de qualquer coisa e de qualquer circunstância. E isso o Senhor nos ensina, para que amemos o nosso irmão, a nossa irmã, o nosso ente querido, a nossa parentela, o nosso vizinho, independente das circunstâncias, independente da situação. Que o amor esteja presente em nossos corações. Que a gente seja um rio, como o Senhor é em nós. Que a gente transborde esse amor em todos ao nosso redor. É essa a minha oração, Pai. É essa a minha oração. Obrigada por esse estudo, obrigada por essa leitura. Eu oro em nome de Jesus. Pai, eu peço também agora pelos irmãos do Rio Grande do Sul. Continuo levantando esse clamor, Senhor, mesmo as notícias tendo ficado escassas, não sabemos mais, não se fala tanto como é que está a situação no Rio Grande do Sul, mas nós sabemos que o Senhor sabe, porque o Senhor está em todos os lugares, o Senhor é onisciente, onipresente, o Senhor conhece todas as coisas. Então, Senhor, cuida de cada irmão, cada irmã que está ali naquele estado, que perdeu o seu ente querido, que perdeu a sua casa, que levou tantos anos para construir. Mas, Senhor, o pior foi perder o seu ente querido. Dê a essa pessoa esperança, Pai. Esperança, um recomeço. Que ela tenha sabedoria, que ela tenha condição de reconstruir a sua residência, mas também que o Senhor console, conforte a perda desse ente querido. Pai, coloque voluntários para ajudar na reconstrução, na limpeza das casas. Coloque voluntários nas portas dos abrigos, porque muitos ainda não têm onde morar. Coloque homens e mulheres de Deus. Cuida, Pai, das mulheres, das crianças, dos idosos. Cuida para que nenhum homem mau se aproveite da situação de fragilidade, se aproveite dessas pessoas, Pai, porque o Senhor é um Deus de amor, mas o Senhor também é um Deus de justiça. Age com justiça naquele que procura se dar bem em detrimento do sofrimento do outro. Coloca a sua coroa de fogo na cabeça daquele que intenta em fazer algum mal a esses seus filhos. Pai, eu oro também pelos governantes desse estado, que eles entendam que toda provisão que chega através de doações ou recursos que eles alcançam através do governo, que sejam direcionados para a reconstrução do Estado, Pai. Que não haja nenhuma intenção em usar esses recursos para o próprio benefício, porque o Senhor é um Deus de justiça. E se existe alguém, algum homem, alguma mulher que esteja no poder e tendo a intenção de desviar algum recurso para si próprio, para se privilegiar, que o Senhor coloque a sua coroa de fogo nessas pessoas com justiça, Pai. Cuida, Pai, cuida de cada filho teu, que cada voluntário tenha sabedoria, ousadia, clareza em falar do teu amor, em falar
do plano da salvação, em falar da ressurreição, em falar da vida eterna, Pai. Que esses irmãos que estão à frente desses abrigos, em qualquer oportunidade, eles tenham ousadia em levar a Tua palavra. Ah, Pai, abençoa a vida de cada voluntário. Coloca mais homens e mulheres que estejam dispostos a ajudar. Que eles não só levem um alimento físico, mas levem principalmente o alimento espiritual. É o que eu oro em nome de Jesus, Pai. Agora eu oro também, Senhor, por essas pessoas que estão aqui comigo online, que estão assistindo essa live ao vivo. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor é bom em todo tempo. Elas se dispuseram a estar aqui, largar o que estavam fazendo para estar ouvindo a Tua palavra. Obrigada, Senhor, pela vida de cada um. Entra com poder de cura, entra com a Tua unção, entra, Senhor, com provisão material, porque o Senhor conhece a vida de cada uma delas. O Senhor conhece a necessidade do coração de cada um de nós. Entra também, Senhor, com a provisão material, espiritual na minha vida. Entra também com o dom de cura. Cura, Senhor, todas as minhas enfermidades. Cura, Senhor. Cura a enfermidade das minhas irmãs. É o que eu oro, Senhor. Obrigada. Obrigada porque até aqui o Senhor nos sustentou. Obrigada, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser e assim Ele permitir. Beijos.